Como é que foi a tua infância? Como é que você desenvolveu a sua espiritualidade? Minha espiritualidade começou desde de menino, porque eu sempre brincava e falava sozinho. E via aquele amiguinho virtual e eu tinha uma das coisas que era epilepsia. Minha mãe era mãe de santo, meu pai Federação Espírita, minhas irmãs gostavam das músicas ciganas, dança cigana. Uhum. E meu pai me levou, junto com a minha mãe, num terreiro para ser batizado por pai Joaquim, Maria de Angola. E lá eu fui tratando essa epilepsia. Lógico, junto com o médico também, tudo, não só... Veja bem, gente, eu sempre falo a espiritualidade, mas você sempre tem que procurar um médico, tá sempre junto. E eu comecei tendo essas crises e conhecendo minha mãe dentro do terreiro, conhecendo meu pai dentro da Federação Espírita. E nisso tudo eu comecei a dançar. Eu comecei a olhar para a pessoa, eu olhar para os olhos, já sabia o que a pessoa tinha ou não tinha. E começava a falar. Algumas pessoas ficavam chateadas, porque eu parava em mercado, parava em qualquer lugar, já falava a vida da pessoa. Isso já ficava chato. E nisso tudo, eu comecei a mãe dos meus filhos me levou para o kardecismo. E eu parava e falei, eu não vou entrar nesse lugar. Não vou entrar nesse lugar de jeito nenhum. Aí ela falou, não, entra, não vou entrar. Ela pegava e trazia uma garrafinha com água para mim. Ó, toma aí, o médico falou para você tomar, o médico espiritual. Falei, tá bom. Eu comecei a tomar e comecei a passar no médico também. Passei na época em vários médicos, fiz ressonância magnética, fiz tudo e ninguém descobriu o que eu tinha. E eu caía no chão, graças a Deus, só dentro de casa. E nisso também, em empregos, às vezes eu ficava uma semana de cama. E comecei a me sentir melhor depois daquela água do kardecismo. Aí eu comecei a ir na palestra no final de semana. No sexta-feira era dia de médico espiritual, estou deixando bem claro, médico espiritual. No sábado era palestra e na segunda-feira desobsessão. Gente, simplesmente o médico me falou espiritual, é distúrbio espiritual. Porque era muita coisa para mim absorver e aquilo estava me deixando meio doido. E nisso, graças a Deus, graças aos médicos também, que a gente fala os médicos de branco, né, que é os médicos de hospitais, eles falaram, você não tem mais nada. Eu falei, mas como? Gente, simplesmente eu fui tratado do distúrbio espiritual e comecei no kardecismo cantando no coral, porque eu falei, não, eu vou entrar nessa casa. Comecei a cantar no coral, comecei a dormir na palestra, como todo mundo dorme, né? Não tem quem não durma na palestra, e comecei a trabalhar na segunda-feira, que era na recepção. A primeira coisa que você começa é a recepção. Depois eu fui trabalhar no passe, depois eu fui trabalhar trabalhava na segunda na desobsessão, fazia desobsessão. Então eu era esclarecedor. A pessoa, ela recebia aquele espírito e eu esclarecia, ó, você não está aqui por causa disso, por causa daquilo. E fui entrando no Kardec. Depois eu fui para uma casa, numa mesa branca. E eu sentei numa casa em Americana, sentei lá. E o rapaz falou assim para mim, olha, vamos lá. E eu fui na maca, fui deitar na maca. E na ponta da mesa, eu olhei, eu vi um preto velho sentado, e era... Mas eu falei, mas aqui não é kardecismo, e eu olhei, na ponta tinha um caboclo. Aí ele falou, você vai ficar no meio. Aí ele falou, estica as mãos. Eu falei, por quê? Ele falou, seu médico vai vir. E aí eu senti o médico espiritual, o Dr. Richard, que era meu médico operador. E eu comecei a trabalhar com o médico espiritual, e depois eu comecei a dança cigana, porque a dança cigana, eu sou professor de dança cigana com espada e adaga. Eu comecei com as mãos, passando energia para as pessoas. Mas mesmo assim eu falei, não é meu caminho isso, o kardecismo eu fiquei um tempo, conheci o que era Umbanda por causa da minha mãe, conheci tudo um pouco mais.